Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Que bom que vocês aceitaram esse convite de participar. Hoje a gente está aqui com a Maiana Ushimura, né? A Maiana, eu disse que ela era enfermeira, mas não é enfermeira não, é farmacêutica. Daí, num post do ministério lá, alguém disse que ela era autista, eu fui lá, ainda bem que ela viu, eu nem vi, aí eu fui lá corrigir. Aí, deixa eu ver o que mais que eu errei. Eu errei um monte de coisa aí. Mas a Maiana é uma mãe, né? Uma mãe, e eu sempre falo aqui no grupo que os pais são os melhores pesquisadores nessa área, né? Que envolve autismo, outra deficiência. Os pais são sempre os melhores pesquisadores. Eles vão atrás, eles querem conhecimento, eles buscam, eles querem saber mais, eles realmente têm muito interesse e por causa desse interesse muito grande, eles acabam tendo muita facilidade e eu diria que dedicação e tempo no sentido para se desenvolver mais nessa área, né? E a Maiana foi além, ela está cursando, está fazendo psicologia, ela tem uma pós-graduação, né, em um método de abordagem, que depois ela vai falar aí para vocês. A Maiana também é uma... Como a gente sabe, tem pais aqui, mães também, a Débora também é outra, né? Então, a Maiana, a Bruna também, estou vendo aí a Bruna, a Maiana e outros pais de pessoas com deficiência são lutadores, né? São pessoas que não descansam enquanto não veem o desenvolvimento ou os seus filhos sendo inclusos ou na escola ou em outro ambiente, e aqui no nosso caso é um ambiente de igreja, né? Então é um grande privilégio nós podermos hoje estar nessa reunião, nesse ambiente de igreja. Aí eu vou pedir aí para nossa querida amiga e companheira aí de ministério, a Débora, fazer uma oração, pedindo que a Maiana, então, seja uma bênção nas nossas vidas nesse encontro, e depois a palavra está com você, tá, mãe? Achar o microfone. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa reunião. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias, Deus. Agora vamos pedir, Senhor Deus, pela vida da Maiana, que o Senhor possa estar usando a sua vida, Senhor, usando com poder, Senhor Deus, para que ela possa estar transmitindo para a gente aquilo que ela já estudou, Senhor, que ela vai compartilhar conosco hoje, Pai. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa bênção, por esse momento que nós estamos tendo de aprendizado e que possamos, ó Pai, frutificar com tudo isso que ela vai nos passar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada ministério aqui representado, cada lugar desse Brasil, que possamos estar cada dia, Senhor Deus, fazendo o melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu tentar abrir aqui a guia. Tudo certo aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Abriu? Abriu? Ok. Então eu vou tentar, pastor, se não der certo, você me ajuda, tá? Então, é uma imagem de fundo azul, com uma caixa de texto retangular em amarelo, lê-se da esquerda para a direita um pouco de teoria. O autismo, então, eu acho que só um instantinho, gente, desculpa, perdão, eu acho que está adiantado, vou voltar. Pronto. Vamos voltar um pouquinho. Então, imagem de fundo azul, de esquerda para a direita, capacitação, tio F. E lê-se de esquerda para a direita, vivemos em um movimento de inclusão
e crianças com deficiência têm o direito a ter acesso ao Evangelho e à comunhão. Esse curso ele tem o objetivo de capacitar os voluntários do Ministério Infantil a acolher e incluir crianças atípicas. Uma caixa de texto vermelha, de fundo vermelho, começando bem, dividida em tópico 1, conhecer a criança, tópico 2, adaptações necessárias, tópico 3, empatia. A caixa de texto amarela, retangular, lê-se um pouco de teoria, dividida em tópico 1, comportamento, aba, prompts e mediação. Caixa de texto de fundo laranja, lê-se o que a Bíblia diz, dividido em PCDs, Imago Dei e Grande Comissão. Caixa de texto verde, de fundo verde, retangular, lê-se dicas práticas, dividido em previsibilidade, recursos visuais e vínculo. E por último, caixa retangular azul, lê-se aprofunde seu conhecimento, dividido em feedback, indicações e referências. Bom, então esse curso começou, estou fazendo um estágio ali, né, na Primeira Igreja Batista, junto aí ao pastor Adoniran com o Ministério de Eficiente, como interface com o Ministério Infantil. Já era um sonho antigo, né, Débora? Um sonho antigo aí, que começou para atender essa demanda que a gente sabe que é uma demanda bastante relevante, né, e com tudo isso aí no nosso coração, né, a pastora Adoniran falou, né, eu tenho pesquisado na área, né, no ambiente acadêmico, daí já faz algum tempo, e a gente tem percebido, né, não só o aumento de casos, de diagnósticos, como também essa necessidade de que a igreja precisa acompanhar esse movimento, né, através, então, dessa capacitação, que é um sonho que a gente tinha. Então, foi elaborado esse material, né, para realizar essas capacitações junto. A gente chama de TUF, foi um nome que a gente colocou para os voluntários que vão atender, então, as crianças que vão fazer essa mediação, né, da inclusão junto ao Ministério ali, no Ministério Infantil. Caixa vermelha de texto, lê-se começando bem. De esquerda para direita, tópico 1, conhecer a criança. Podemos receber crianças com dificuldade de audição, visão, locomoção, questões sensoriais, de comunicação, questões comportamentais, emocionais, sociais e entre outras. E todas elas têm o direito de serem alcançadas pelo amor de Deus. É importante levantar informações sobre a criança que você vai auxiliar. Como ela aprende, suas dificuldades, seus interesses, seus talentos. Veja se essas informações estão na ficha de cadastro da criança. Se não estiverem, tome nota, pois elas serão a base para formar o vínculo e saber como melhor auxiliar. Esse tópico, a gente até tinha disponibilizado numa palestra anterior a necessidade de elaborar uma ficha de cadastro. Então, a gente elaborou uma ficha de cadastro, a gente chama de ficha de anamnese, que estão com várias informações sobre a criança. Se ela toma medicação, se ela faz uso de banheiro sozinha, quais são... se ela tem alguma sensibilidade com barulho, se ela precisa, por exemplo, de intérprete, se ela precisa de algum suporte específico. Então, a gente elaborou essa ficha de cadastro e, inclusive, a gente criou um e-mail para que esse formulário, ele fique sempre, né, a gente criou o e-mail e esse formulário, ele vai ficar salvo no Drive. Então, a gente vai conseguir em um local, ter acesso aí a esse cadastro de todas essas crianças que necessitam aí de algum tipo de suporte. Então, a gente disponibilizou ali
o link do YouTube, que é para entender um pouco mais sobre as crianças com autismo, né? Ele é um videozinho bem lúdico, assim, bem interessante. A gente sabe que, embora esteja em voga, muitas pessoas estão falando sobre autismo, né, nas mídias e tudo mais, existem algumas pessoas que não conhecem, e até, às vezes, as crianças, né, numa linguagem mais lúdica, né, num formato ali de desenho, elas conseguem entender melhor como é que esse funcionamento diferente que a gente fala da neurodiversidade, né, um cérebro que vai, faz ali, recebe informação e processa de forma diferente. Pastor, depois no final você consegue depois disponibilizar, passar o videozinho do YouTube? Então a gente no finalzinho, eu vou dando seguimento, depois a gente volta, não sei se todo mundo conhece o vídeo, mas aí a gente volta no vídeo para passar, mas a ideia é que, né, como a gente não sabe se todos os voluntários têm esse conhecimento, para a gente passar esse vídeo bem breve para fazer essa introdução. 2, de esquerda para direita, adaptações necessárias. Será preciso fazer alguma adaptação para que a criança participe das atividades? Se sim, é preciso rever a rotina e ver se em algum momento causará desconforto à criança. Por exemplo, uma criança com autismo pode se incomodar com poluição visual ou muito barulho, palmas e estouro de balão. Uma criança surda precisará de intérprete, uma com deficiência visual, de audiodescrição. Também trabalhos com texturas, materiais concretos, brinquedos sonoros, desenho com relevo e etc. Observação. Providencie materiais e recursos com antecedência. Isso é bem importante, né? A gente precisa de planejamento. Não adianta a gente chegar na hora, de repente aparecer uma criança, eu não sei o que fazer, eu vou ter que buscar esse material, onde é que está esse material, que atividade que eu vou fazer. Então, assim, partindo do pressuposto que nós temos essa demanda, então é importante já, de antemão, preparar, deixar num local já específico, já deixar ali à mão esse material para ser utilizado. Você sabia que a inclusão beneficia todas as crianças? Que tal trabalhar com as diferenças e inclusão a partir da Bíblia? Toda criança merece ser aceita e amada, independente de um diagnóstico. Ensinar as crianças sobre inclusão é fundamental para acolher uma criança especial. Independente do diagnóstico e sem a necessidade de recorrer a rótulos, é possível semear sementes de inclusão no coração das crianças. Isso é muito interessante, até não trouxe aqui a referência, mas existem pesquisas que já apontam que todas as crianças elas são beneficiadas. Não é só a criança com necessidade especial que é beneficiada com a inclusão ela beneficia os pares, né, as outras crianças, com empatia, com uma proatividade ali de fazer essa criança pertencer e reconhecer essa diversidade como obra da criação de Deus, né? E não enxergar como superior ou como inferior, mas como o corpo de Cristo, né? Então, é um grande desafio aí, né? Para as pessoas, para nós que estamos ali, né? Que temos filhos pequenos e que estamos sonhando com um ministério infantil includente, é isso, né? Tantas vezes a gente escuta sobre histórias bíblicas, mas assim, o quanto a gente pode, através da Bíblia também, né, do exemplo de Jesus, contar e ensinar a respeito da inclusão, né? E aqui mais um tópico seja uma ponte entre a criança atípica e outras crianças. O amor é o elo fundamental e linguagem universal. E trouxe aqui o versículo de 1 João, né, 4:20, que diz que ama a Deus e odeia o ser humano mentiroso. Eu acho muito importante esse cuidado que a gente precisa ter em relação às crianças, porque muitas vezes a gente a criança às vezes reproduz o que ela escutou em casa, às vezes existe uma cultura, né, de que a criança é inferior, ou é coitadinho, ou tem problema, ou enfim, existem muitos termos pejorativos, e que a gente também tem a gente também está num processo de, ainda que numa educação informal na igreja, a gente tem um ensino, né? E o ensino a partir do referencial maior que Jesus, né? Então, quanto isso também
é importante que esse amor, que essa linguagem, ela possa como é que eu posso dizer, constranger o coração das crianças, que elas possam se contagiar com esse amor, né, com esse amor que não vê diferença, que não vê rótulo, né, porque para uma criança, ela não precisa nomear que o amigo é autista ou que o amigo tem transtorno de déficit de atenção, para ela é uma criança, né, é uma criança, e que como, eu gosto muito com relação à inclusão, de trabalhar não no sentido de que aquela criança, ela tem essa dificuldade, mas que todos nós temos, né, todos nós temos potencialidades e áreas que somos bons ou que não somos tão bons, e eu acho que essa é a grande alegria do corpo de Cristo, que a gente se complementa, né, que nós temos dons diferentes, características diferentes, e que isso é que torna rico o corpo de Cristo, e o quanto isso é importante que as crianças vivenciem desde pequenos e aprendam dessa forma, né, e não de uma forma de discriminação e de preconceito. Sem julgamento. O diagnóstico, ele costuma trazer sofrimento e sobrecarga, e isso pode afetar toda a família, que eu trouxe uma referência de Moreira e Landim, de 2020, que é um livro bem recente, que trata sobre essa sobrecarga, esse estresse e todo esse prejuízo que afeta a família de uma criança com autismo. Para o bem-estar da criança, é importante manter o diálogo e parceria com os pais. Poder confiar o cuidado do filho especial proporciona momentos de refrigério e oportunidade de cultuar a Deus. Caso haja alguma orientação profissional, que a gente chama ali na psicologia de manejo comportamental sobre a criança, verifique com os pais sobre a possibilidade de acessar essa orientação por escrito. Alguns profissionais, eles disponibilizam para a escola, se a criança faz natação ou vai para a escola, eles, ou para os familiares de modo geral, eles podem disponibilizar, por exemplo, olha, essa criança ela se desorganiza com muito barulho, né? Ou essa criança ela tem um objeto que ela sempre anda com esse objeto, é importante que se permita que esse objeto, que ela utilize, que ela guarde em alguns momentos esse objeto, mas que ela tenha uma necessidade tátil, né? Então, é importante que os profissionais, equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, se existe orientações específicas com relação a como ela se acalma, ao que desorganiza essa criança, que isso seja acessível para a equipe da igreja. Eu acho que isso é bem importante. Ao receber a criança, é importante saber se houve algum acontecimento importante antes dela chegar à igreja, né? Se a criança, por exemplo, dormiu bem, se ela está alimentada, se ela está cansada, se ela, por exemplo, às vezes ela teve troca de medicação e essa medicação dá efeitos colaterais e às vezes aqueles sintomas que estão aparecendo ali, que vão aparecer ali, são por conta da medicação. Ao entregar a criança, será válido dar um feedback de como a criança se comportou, ou se houve algum acontecimento relevante que precisa ser relatado. Por exemplo, queda, choro, a criança comeu massinha, enfim, houve alguma autoagressão, heteroagressão, né, bateu em um colega. Então, acho que é bem importante. Existem algumas famílias que utilizam um diário. Esse é um diário que eles chamam de, eu acho que diário terapêutico, que a criança leva para a escola, a criança leva para as terapias, e os terapeutas e os professores fazem pequenas anotações do dia do que foi relevante. Então, o que acontece é que existe uma comunicação em que se houve alguma intercorrência, aquela família fica sabendo, ou a equipe fica sabendo, né? Por exemplo, ele não dormiu ontem, ou teve uma reação alérgica, enfim, teve uma questão comportamental importante, então é uma rede de comunicação ali de todos os cuidadores, as pessoas que convivem com essa criança. Porque muitas vezes, né, a criança com TEA pode ter uma questão de comunicação e ela mesma não vai conseguir verbalizar o que aconteceu. Então, por conta disso, esse diário supre essa necessidade. Então, essa questão de sem julgamento eu achei importante trazer, porque com relação à psicologia, houve
bem no começo, ali nos primórdios da psicologia, era sempre uma questão de culpabilização, né? A culpa é da criança, a culpa é da família, e isso não nos agrega, né? Como igreja, como ministério, como corpo de Cristo, procurar culpado, né? Ah, família. E assim, essa questão que o Moreira Landim ele traz é muito importante, porque tem toda uma sobrecarga sobre essa família, e que esse julgamento, além de não ser bíblico, ele não nos agrega, né, como ministério, como serviço, né? Então, o quanto a gente é muito mais proveitoso e produtivo se a gente firmar parceria do que se a gente ficar procurando culpado ou procurando vítimas, enfim, que seja, mas que seja uma parceria, né? Olha, aconteceu isso, né? E franca. Então, empatia, né? Eu acho que eu trouxe essa questão de se colocar no lugar do outro, né? De ter a sensibilidade de você poder se colocar no lugar da criança. E se você estivesse no lugar dela, qual seria a sua perspectiva, né? Se imaginar no lugar da criança com necessidade especial. Se essa criança fosse seu filho, né? Se ele fosse sua filha, como seria? Qual seria o seu cuidado? Qual seria ali a sua dedicação a ela, né? E qual que é a melhor forma de produzir um sorriso? Como tornar a atividade interessante e divertida? E uma dica de ouro que eu separei é começar com algo de interesse da criança, né? Como chave para construir esse vínculo. Então, existe uma coisa no autismo que a gente chama de interesse restrito e repetitivo, né? Então, a criança, geralmente, ela tem uma área que ela gosta muito, assim, dinossauros, por exemplo, números, algumas pessoas chamam de hiperfoco. Então, isso pode ser uma ponte, né? Se você sabe que aquela criança gosta muito de números, né? Vai ser muito produtivo se você conseguir colocar os números ali que ela tanto gosta numa atividade bíblica ali, né? Então, você conseguir, mesmo conversando, se essa criança for verbal, né, mostrar, ela gosta de dinossauro. Olha, tem esse Tiranossauro Rex aqui, né? Então, você pode começar por ali, com certeza isso vai ajudar muito no vínculo com a criança. Então, imagem de fundo azul, quadro amarelo, retangular, lê-se um pouco de teoria. Então, o autismo, né? Segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, então aqui traz a descrição do transtorno do espectro autista, né? Que é o autismo. Então, caracteriza-se por esses prejuízos, né? Na comunicação social, interação social, e esses padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, aqui eu trouxe um pouco da análise do comportamento aplicada, né? Eu sou analista do comportamento, né? Eu fiz uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo, terminei o ano passado, e eu sei que existem várias outras, né? Estudando, existe o Teach, existe o Dear Floor Time, existe o Sunrise, existem vários métodos aí que são utilizados no TEA, né? Então, eu trouxe a análise do comportamento aplicada, né? O Applied Behavior Analysis, né? Que é traduzido do inglês como análise do comportamento aplicada, que é uma ciência com aplicações de princípios comportamentais a problemas socialmente relevantes. Essa é a definição, então, da análise do comportamento aplicada. Então, ela está muito em voga agora, ela está muito popular, porque ela é considerada práticas baseadas em evidência, que ela apresenta várias pesquisas, muitas pesquisas, que apontam, então, para o resultado de desenvolvimento de habilidades, né, quando utilizados com crianças aí, com população com transtorno do espectro do autismo. E trouxe aí, então, a referência, né, que traz todos, são mais de 20 dentro da análise do comportamento aplicada, são mais de 20 técnicas que são consideradas práticas baseadas em evidência, então, por isso que eu acabo estudando um pouco mais, né, mesmo reconhecendo várias outras, acabo trazendo um pouco mais, porque já existe um corpo bem robusto de pesquisas que apontam para esse ganho utilizando essa ciência.
Então, o modelo ABC, ele, que é bastante comum, ele é a pedra angular dentro da análise do comportamento, ele explica a relação do comportamento da criança com o ambiente. Então, ela foi estudada ali por Skinner, né, em 1953, e que ele utiliza o termo comportamento operante para discriminar, então, esse comportamento que gera consequências. Eu elaborei um material que eu não vou, assim, posso depois, no final, passar bem rapidamente, que é mais técnico, mas a ideia de apresentar esse material é justamente para você entender que existe uma relação. A criança, ela se comporta, e com esse modelo de análise ABC, que é simples, parece num primeiro momento que é meio complicado, mas é simples. Ele vai dizer o seguinte: existe uma coisa que acontece imediatamente antes do comportamento, existe uma coisa que é o comportamento e existe uma coisa que acontece depois do comportamento, né? Então, que é o A, B e o C. E essa coisa que acontece depois do comportamento, ela vai aumentar a chance desse comportamento voltar a acontecer. Ele vai influenciar esse comportamento. E, às vezes, a gente não consegue visualizar isso. A gente sabe que existe alguma coisa de errado, assim, né, no comportamento da criança, mas a gente não sabe qual é a função. Mas por que esse comportamento, por que a criança está agindo dessa forma, né? E por que eu faço algumas coisas e piora esse comportamento? Então, a análise de comportamento aplicada, ela faz uma análise funcional para verificar por que a criança está se comportando daquele jeito e o que eu posso fazer para que aquele comportamento que é inadequado diminua e o comportamento que eu quero produzir, que é aprendizagem, que são outros, né, comportamentos socialmente relevantes, que são comunicação, contato visual e vários outros, como que eu posso fazer para que esses comportamentos desejáveis aconteçam? Então, dentro dessa capacitação, muito rapidamente foi elaborado um material sobre para entender esse comportamento quando acontece ali, né, no Ministério Infantil, como é que eu posso entender, compreender e como eu posso atuar, né? Como é que eu posso modificar esse comportamento? Então, o que a Bíblia diz sabe-se que o processo... Opa, desculpa, voltando. Imagem de fundo azul, quadro laranja, lê-se o que a Bíblia diz. Sabe-se que o processo de inclusão é complexo e que, historicamente, a sociedade segregou pessoas com deficiência. Mas, afinal, a Bíblia trata sobre esse tema, então eu coloquei ali um link que depois a gente pode disponibilizar, que o pastor Adoniran me auxiliou, né, nesse quesito, sobre, então, essa perspectiva bíblica acerca da inclusão. E, né, aqui, persevere em servir com excelência, né, a gente tem esse desafio de servir com excelência. Então, é baseado ali no texto de Colossenses, né, 23, 23, 25, e tudo quanto fizerdes, né, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, né, então, porque quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, né, então, eu acho que queria, pastora Donina, fazer algum comentário com relação aí a sua contribuição. Vou voltar. Bem, eu diria que essa é o grande desafio que cada um de nós tem aqui como ministério. Eu sei que tem alguns pastores aqui também, alguns líderes de ministério, né? Criar essa correlação com a prática e a teologia. Então, a Maiana também é teóloga, né? Estudou teologia e tudo mais. Mas essa prática que envolve o dia a dia do ministério, baseada naquilo que a Bíblia nos instiga a fazer. E geralmente nós não lemos ou não somos estimulados a ler a Bíblia observando esses critérios, esses detalhes que são, para algumas pessoas, sutis,
mas para nós que estamos inseridos nesse universo, é muito grande, é gigantesco, na verdade, o interesse de Deus na inclusão, né? É gigantesco. Você vê em vários textos bíblicos, vários personagens bíblicos, várias citações na Bíblia, toda ela dá uma certa ênfase. Então, o que eu contribuí, na verdade, foi fazer uma pequena referência, ou pegar várias referências bíblicas que recortam, na verdade, essa temática de forma mais explícita, para que aquele voluntário, aquela pessoa que quer começar esse projeto, comece já tendo a certeza que a Bíblia o ampara nesse sentido. Então, é esse recorte aí que eu queria fazer, não atrapalhar mais aí a nossa querida palestrante de hoje, que está sendo brilhante e está fazendo uma audiodescrição aí sensacional também, né, a Janete, que é a nossa profissional aí da audiodescrição, tenho certeza que ela também está super feliz em ver o esforço da Maiana em fazer essa audiodescrição. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, pastor. Bom, então vamos seguir aqui. Imagem de fundo azul, caixa de texto verde, lê-se dicas práticas. Eu separei algumas dicas aqui, né? Então, a D1, que seria a dica 1, use rotina visual. Abre parênteses, sequência visual das atividades, fecha parênteses. Então, essa rotina visual nada mais é do que você, de forma visual, né? Pode ser ali por foto, por desenho, ou mesmo por a descrição em si, né, da sequência do que vai acontecer. Por exemplo, louvor, ou se fosse na escola, né, a gente importa muito essas coisas da escola, da rotina do que já está sendo realizado ali no ambiente escolar. Aula de matemática, aula de português. Então, você descrever a sequência, hora do lanche, hora da leitura da palavra, né, para você dar uma previsibilidade para a criança, o que acaba reduzindo a ansiedade das crianças, né. Observação, se houver uma criança cega, a rotina pode ser verbal. A dica 2, use objetos concretos, fantoches, fotos. Estímulos verbais e conceitos abstratos nem sempre são compreendidos, né, por crianças com autismo e deficiência intelectual. E mesmo crianças pequenas, né? Então, é muito importante utilizar esses conceitos, esses objetos concretos para auxiliar na compreensão do que se quer, da mensagem que se quer ensinar. Utilize materiais de texturas diferentes, né? Porque existem questões sensoriais no autismo e cegos. Essas texturas diferentes, né? A gente fala também, às vezes, do enriquecimento ambiental. Eles promovem uma organização da criança, né? A dica 3, verifique se a criança demonstra interesse e se está se divertindo durante a atividade. Caso perceba sinais de agitação ou desinteresse, direcione para uma atividade alternativa. Isso aqui é muito importante, porque a gente costuma ouvir assim, do nada a criança, né, gritou, a criança se desorganizou. E não é do nada. A gente volta na análise ABC, a gente começa a ver porque existe uma curva que vai subindo, que vai mudando o comportamento. Então, você consegue perceber que a criança começa a ficar inquieta, que a criança começa a demonstrar o desconforto e, às vezes, aquilo vai se somando e, de repente, né, explode, né? Daí ela se desorganiza, grita, bate, enfim. Então, existe ali essa sutileza, né, essa nuance de você conseguir observar que esse comportamento está mudando, que ela está desconfortável, que ela não está gostando. E criança com autismo, normalmente, quando ela está ociosa ou quando ela não está motivada, ela faz comportamento inadequado. Normalmente, assim, a probabilidade muito grande que ela venha fazer comportamento inadequado. Então, nessa hora, porque o que acontece? Muitas vezes,
a gente fala que é um comportamento de alto custo de resposta, é uma atividade muito difícil para ela, então precisa parear num nível em que seja do interesse dela, em que ela esteja motivada, porque senão não vai ser produtivo e ela vai fazer um comportamento inadequado, ela vai jogar coisa no chão, né? Então, a importância de verificar, de ter essa sensibilidade de que se esse comportamento está mudando, ela não está engajada, então é melhor você diminuir ali, então o custo da resposta, redirecione para uma atividade de preferência dela, né? Ou ali um momento de beber água, mas que você não continue insistindo naquilo que está causando desconforto à criança, né? Por exemplo, às vezes está muito barulho, né? Seria melhor, não sei se a gente tem um projeto ali de sala calma, de um lugar que ela possa ficar com menos estímulo auditivo, visual, né? Aquilo vai acalmá-la, porque se ela ficar ali e às vezes, né, piora, ela vai, né, o limiar, né, vai encher o copo, transbordou o copo, ela se desorganiza e entra em crise. D4, dica 4, se a criança não consegue ficar durante todo o culto, aumente gradativamente o tempo. Né, a criança, ela não vai, né, isso acontece muito em adaptação escolar, a criança pequena, ela não fica as 4 horas ali no primeiro dia, né, então ela vai, né, ficando e vai aumentando gradativo o tempo, né, isso pode ser combinado com a família, inclusive, para não ser, a gente chama de aversivo para a criança, porque ela vai para aquele ambiente e ela fala assim, ela entende que aquilo é um ambiente ruim, que aquilo é negativo, que ela vai ter que ficar muito tempo ali, que a experiência não foi boa, e tudo tem uma questão emocional também que vai ficando, né, gravada para a criança. Então, a gente quer que seja legal, mas que ela se divirta em pouco tempo, fique e vá aumentando e vá associando como uma experiência prazerosa e não como uma experiência aversiva. Caso ela tenha um objeto de apego, pode ser útil permitir que permaneça com o brinquedo favorito, né? Guarda ali no bolso, tem acesso, permita talvez que essa criança fique com esse objeto, vai ajudar com que ela se organize. Isso é muito comum em crianças bem pequenas, né? Dica 5, sempre antecipe e sinalize mudanças. Pode ser usando o timer, que é uma contagem decrescente, né? Alguns pais fazem isso. Você vai ficar mais 5 minutos, né? Ou então, essa rotina visual associada, olha, daqui 5 minutos, né? Mais essa brincadeira e a gente vai para outra sala. Então, você vai sinalizando as mudanças e não, né, de repente, abruptamente, pega a criança e estamos indo para outra sala, que aquilo, ela demora um tempo, ela precisa de um tempo para processar essa informação. A dica 6, aguarde a resposta. Se preciso, repita a pergunta ou instrução de forma objetiva. Aqui a gente às vezes tem um delay, né? Então, a criança, você faz uma pergunta e você espera que imediatamente ela responda, né? A criança com autismo, geralmente, às vezes até crianças com déficit de atenção e tudo mais, crianças com neurodiversidades, às vezes demoram um tempo para processar, porque tem muito estímulo entrando e ela demora mais tempo para processar aquilo e para responder. E às vezes também foi uma pergunta muito complexa que você pode perguntar de uma outra forma, de uma forma mais objetiva. Dica 7. Fale de forma clara e objetiva, se necessário, use uma imagem para reforçar a instrução. Para iniciar a comunicação, pode ser útil falar sobre o tema de interesse da criança. Aqui, que eu digo para usar uma imagem, às vezes existem crianças que elas não se comunicam e que elas usam outros meios de comunicação alternativa e aumentativa, né? Tem o PECS, tem alguns que a família leva pranchas ali que ela coloca, né? Quero água, né? Quero banheiro. Então, é possível utilizar essas imagens, né, na ausência de comunicação verbal, para que essa criança possa, então, que se possa estabelecer a comunicação, né, de receptiva e expressiva. A dica 8, é possível que uma sua criança especial não consiga realizar a atividade como planejado. Então, você pode dar opções, né? Ao invés dela pintar, tem criança que geralmente detesta pintar, né? Então, assim, ela pode cortar, ela pode amassar, ela pode
desenhar, você pode variar o riscante, ao invés dela, por exemplo, o lápis é mais difícil, tem aquele giz, tem o giz mais grosso, que a pegada é diferente, né? Então você pode, canetinha, que não precisa de tanta força, às vezes a criança geralmente tem um problema ali de motricidade fina, então você pode variar no riscante, existem adaptadores para auxiliar no movimento de pinça, ela pode só fazer um movimento ali de pinça e colar, né, ou pincel para pintar, então você tem que dar alternativas para que ela realize atividade sem que ser, e de acordo com o nível dela, né, com o nível com que ela está apta para fazer, né. Dê escolhas para a criança. Dica 9, time out. Então, há crianças que ficam sobrecarregadas com muitos estímulos e precisam de tempo. Então, quando notar essa agitação, impaciência, é recomendável dar uma volta, permitir que ela brinque com massinha, às vezes a massinha ali, a textura ajuda ela a se organizar, beber uma água. Depois que a criança demonstrar estar mais tranquila, retorne então para o ambiente. E a dica 10, forme vínculo. Seja animado, busque a atenção da criança, seja um modelo e mostre qual é a atitude esperada. Que a criança veja a luz e o amor de Jesus através de você. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem um modelo muito punitivo e às vezes nos falta empatia. Às vezes a gente fala de uma forma e a gente acha que a criança vai entender do jeito que a gente está falando, né? Então, assim, por exemplo, eu associo muito, porque agora eu estou nas aulas online da escola, e é muito engraçado, porque assim, a criança ela tem um nível cognitivo e um nível de aprendizagem diferente do que o voluntário. E às vezes a gente dá demandas para a criança que estão muito acima do que ela tem como compreensão, né? Então, é importante assim, por exemplo, você vai usar o banheiro. É óbvio que ela sabe. Não, nada é óbvio, né? Que ela sabe se limpar. Não é óbvio que ela sabe se limpar. Ou não é óbvio que ela sabe que ela precisa guardar o brinquedo, né? Então, a gente tem que partir do pressuposto que ela é uma criança, né, que nós somos adultos, e que a gente precisa dar um modelo, e isso precisa ficar muito claro o que é esperado da criança, né, evitando sempre, dentro da análise do comportamento, a gente evita muita punição, porque a punição, ela gera efeitos emocionais negativos na criança, né, e a criança faz um pareamento daquela punição com a pessoa, então a pessoa fica, né, punitiva, fica aversiva para a criança, o ambiente fica aversivo para a criança. Então, como é importante que você seja pareado, então, quando eu falo, pega o dinossauro, que o dinossauro é uma coisa que ela gosta, e se você faz essa ponte, ela faz uma associação, um pareamento do dinossauro, que é reforçador para ela, com o voluntário. Então, o voluntário passa a ser reforçador. E ela vai generalizando, aquele ambiente passa a ser reforçador, porque ele não é um ambiente punitivo, é um ambiente que ela, né, não, ela tem que fazer, né? Então, eu acho que é bem importante a gente levar em consideração essas questões. Então, aqui, imagem de fundo azul, com um quadro azul também, retangular, lê-se aprofunde seu conhecimento, contate-nos. Então, eu coloquei aqui, se precisar de orientação ou tiver alguma dúvida, disponibilizei o e-mail, então, para entrar em contato. Esse é o e-mail que foi criado ali pelo Ministério, né, Infantil, onde a gente está concentrando os formulários, essas respostas, então, com o cadastro das crianças, e procure o COEF, que daí é um coordenador, a gente criou, então, um coordenador do Ministério, que faz essa interface entre o Ministério Eficiente e o Ministério Infantil. Tem algumas indicações, né, sobre sites, mídias sociais que falam muito sobre autismo, né, que tem o canal ali da Luna Aba, eles fazem muitas lives ali no YouTube, Instituto Singular, Motivação Autismo, Fortea, Instituto Farol, Autistólogos, tem muitas dicas práticas ali, e coloquei algumas referências para vocês.